Olá, para você que acompanha o Jornal e TV Bom Dia, começamos mais um Bom Dia Entrevistas. Falaremos sobre educação e o nosso tema é volta às aulas e retorno da rotina de estudos. E para falarmos sobre essa temática, recebemos no estúdio as coordenadoras do Colégio Marista Medianeira, Daiane Bornelli, que é coordenadora da Educação Infantil e Anos Iniciais, e a Gabriela Kubiak, que é coordenadora dos anos finais e ensino médio. Gabriela, Daiane, sejam bem-vindas ao estúdio. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Então, o início do ano letivo ele é um período desafiador ali para estudantes que estão começando, estudantes que estão retornando, para os estudantes, para as famílias. A pergunta que eu faço para as coordenadoras do Colégio Marista Medianeira seria como organizar essa rotina, então, como retornar das férias ali e voltar, à rotina de estudos, à rotina de tarefas, trabalhos da escola. O ensino fundamental 2 e o ensino médio, as férias é um momento muito importante, onde eles utilizam esse momento para estarem com a família, estarem com os amigos, praticarem atividades ao ar livre e, consequentemente, eles saem daquela rotina que é um pouco mais apertada, eles têm uma rotina muito mais flexível. O que a gente recomenda é que numa semana anterior, principalmente, eles comecem a ir se adaptando, retornando aos horários, porque as aulas iniciam no período muito cedo, então acordar cedo é a maior dificuldade que eles têm, e que eles vão se organizando nesse sentido. Recomenda-se também que eles organizem os materiais previamente, porque eles já têm uma dificuldade em acordar de manhã. O acordar e ainda organizar o material tende a gerar uma pequena desorganização, tanto nos estudantes quanto nas famílias. E, dentro do possível, para não perder completamente a rotina, o ideal é que eles tenham leituras nas férias, leituras mais leves, claro, mas que não percam completamente o contato com o estudo. Bom, dentro da educação infantil, nós temos uma realidade um tanto quanto diferente, Todos os colégios, todas as escolas adotam um período de adaptação para as crianças, especialmente para as crianças que estão iniciando nessa rotina escolar que elas até então não tinham, Então, é essencial que a família desempenhe esse papel em parceria com a escola, passando tranquilidade, segurança para as crianças, Porque essa parceria ela precisa existir para que a criança também se sinta acolhida em todos os ambientes que ela frequenta. Do mesmo modo, para os anos iniciais, então, de 1º a 5º ano, também essa mesma rotina que a Gabriela colocou, ela é essencial, que as crianças elas passem a ir se adaptando aos poucos ao retorno. Com os pequenos, eles utilizam o tempo vago, o tempo livre das férias para brincar, para curtir com a família, e esse momento, ele, de certa forma, muitas vezes, ele acaba sendo desafiador, esse retorno, Voltar à rotina de estudos, voltar a esse ambiente escolar, Então, a gente sempre pede que a família auxilie bastante, tenha esse momento de parceria, de diálogo, e dentro da escola a gente precisa ter um momento de escuta também. É essencial que as professoras e todos os educadores tenham essa escuta ativa e também esse diálogo atento e acolhedor para receber todas as crianças no ambiente escolar. E claro, tanto para a educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, uma atenção e um cuidado especial com os estudantes novos e com as famílias novas, Porque para eles o ambiente é novo, os professores são novos, então isso gera uma ansiedade extra, que também é nosso papel estar próximo a eles e ajudar nesse momento de transição. No caso dos alunos que estão retornando, já tem uma rotina no colégio, quais são as dicas para eles organizarem a rotina, a família, auxiliar, transformando o ambiente de casa num local mais propício para esse ambiente de estudo? O ambiente em casa, ele precisa ser uma extensão do que ele tem na sala de aula. Então, a gente recomenda que o estudante tenha um local apropriado para estudo, um local iluminado, um local arejado e, principalmente, um local organizado e dedicado para isso. E que, agora, no retorno, a família com o estudante organize uma rotina de estudos.
O estudar, ele é um hábito que ele deve ser desenvolvido. A gente não nasce aprendendo a estudar. E aí, nesse sentido, criando uma rotina de estudos, que horários eu vou estudar, e recomenda-se que se estude todos os dias. E aí eu posso organizar que componentes eu vou estudar cada dia, quais componentes eu tenho maior dificuldade, e nesse caso eu preciso de um gasto maior de energia para dar conta desses componentes. E isso também, escola e família precisam ajudar o estudante, principalmente os estudantes do ensino fundamental 2 e 1, né, a se organizarem nesse sentido. Porque estudar apenas na escola, neurologicamente falando, não faz sentido. A gente precisa retomar, a gente precisa revisar, a gente precisa recapitular. Para aí, sim, utilizar a memória de curto, médio e longo prazo, né? Na escola, a gente acaba utilizando muitas vezes a memória de curto prazo. E aí eu estou memorizando, eu preciso aprender aquilo. Então, a gente recomenda que, sim, agora no retorno, todos organizem um cronograma e uma rotina para que realmente o estudo vire um hábito. Para os menores, então, de 1º a 5º ano, da mesma forma que para o Fundamental 2 Ensino Médio, é essencial que haja essa rotina de estudos. E outra função que é essencial é incentivar a autonomia. Hoje em dia, a gente sabe assim que as famílias têm essa ânsia, né? Todos nós temos essa ânsia de querer ajudar. Mas, muitas vezes, esse ajudar se torna fazer pela criança. E o ideal não é isso. O ideal é que haja esses momentos de incentivo, de motivação, mas, principalmente, fazer com que a criança sinta-se encorajada. E isso é autonomia, né? Então, para os menores, as tarefas de casa elas não são rotineiras. Elas ocorrem esporadicamente durante a semana. A partir do 3º ano, sim, as crianças têm tarefa de casa sempre. E a tarefa de casa ela serve como uma sistematização do que eles aprenderam durante a tarde ou durante a manhã, né? Eles precisam fazer essa retomada para que, de fato, a aprendizagem ocorra. E métodos quanto à memorização dos conteúdos trabalhados em sala de aula, tanto os anos iniciais quanto anos finais e ensino médio, quais alternativas que os estudantes e as famílias podem utilizar? Sim. Em relação ao que a Daiane comentou, né, em relação à autonomia, um bom método é utilizar post-its dando pequenas tarefas para o estudante. Então, se eu pegar um estudante de 5º, 6º ano, estuda, e eu não direcionar o que você deve estudar, como você deve estudar, ele não vai conseguir. Então, a autonomia a gente desenvolve. Se eu deixar para ele dito, você vai fazer um resumo de tais e tais páginas, por exemplo, de geografia. Você vai fazer o tema de matemática. Quando eu vou ajudando ele a direcionar, eu estou desenvolvendo a autonomia. Um método também muito interessante, que muitos aplicativos estão aí para serem usados, são aplicativos que eles ajudam a controlar o tempo de atenção focada e o tempo que o estudante vai parar um pouquinho e vai relaxar. E por que isso é importante, né? Porque muitas vezes o parar, eles vão para a internet, eles pegam o celular, eles vão para o videogame e eles acabam se perdendo. Então, é importante ter isso cronometrado. Para quem não quiser usar um aplicativo, pode usar o método Pomodoro, que é muito similar. E dependendo do que você vai estudar, tem muitos métodos científicos que a neurociência disponibiliza, de métodos para cada área do conhecimento. Então, eu vou estudar matemática, tem algumas táticas, técnicas que incentivam. E é importante também a criança e a família entenderem como esse estudante aprende. Como eu aprendo mais facilmente? Para que o estudante consiga aprender a estudar. E não gastar uma energia desnecessária. Se eu tenho um estudante que aprende muito mais, por exemplo, vendo, não adianta ele fazer um podcast para estudar. Mas ele pode fazer contas de matemática, por exemplo, num espelho. Ele pode se gravar estudando. Tem outros métodos. Então, também isso é fundamental, que a criança e a família, aos poucos, vão entendendo como aquele estudante aprende para poder auxiliá-lo. E os professores estão aí também para auxiliar, para dispor métodos. Normalmente, nos primeiros dias de aula, eles também dispõem alguns métodos para cada componente, o que auxilia. E nós também, enquanto coordenação e orientação, estamos disponíveis nesse sentido.
Aproveitando o gancho, então, da questão dos celulares, do uso do celular, essa medida que agora os estados estão acolhendo, né, no caso, essa nova legislação, como está funcionando no colégio? É uma medida, né, que vai impactar muito mais o ensino fundamental 2 e o ensino médio, que são os estudantes que têm o hábito de utilizarem o telefone celular. É uma lei, né? Então, o que cabe a nós é seguirmos essa lei dentro da escola, e a gente está com um protocolo que foi enviado para as famílias, e para não ser uma medida arbitrária, no retorno deles, então, vai ser dialogado com os estudantes, e esse diálogo muito pautado também em dados. Por que temos essa lei? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre o uso de telas? O que a neurologia fala? Por que desse movimento? Porque a gente entende muito que quando a gente entende por quê, é mais fácil a gente aceitar. Então, vai ser feito esse movimento também será feito com as famílias, na reunião de pais, e a ideia é que a gente também mobilize um ciclo de palestras com diversos profissionais, ensinando e mostrando para os pais por que desse movimento. Porque, sim, é importante o celular não estar na escola, mas a tecnologia está aí. E como eu lido com isso em casa, como eu lido em outros espaços? Sim, o estudante passa um bom tempo conosco, mas ele também passa um bom tempo fora. E a gente precisa ter o equilíbrio e seguir a mesma linha de diálogo. E, nesse momento, né, a gente vai precisar muito do apoio das famílias, porque a gente entende que não vai ser um movimento fácil para os nossos estudantes. Ele não é um movimento fácil, mas, infelizmente, ele se tornou um movimento necessário nesse momento. Para se ter um limite, né, desse tempo de telas. Falando sobre volta às aulas, esta semana iniciam as aulas do Colégio Marista Medianeira. Como vocês estão se preparando, então, para receber os estudantes, os novos, os que estão retornando? Como está sendo essa rotina de retorno para vocês e para o colégio? O movimento de volta às aulas sempre é um momento de muita expectativa. Para as famílias, para os estudantes, para todos os educadores do colégio. Estamos preparando todos os espaços com muito carinho, com muita afetividade, para receber a todos, né, os novos, os antigos também, para que todos sejam acolhidos com muito afeto, né, nesse nosso colégio. Temos ampliação de espaços esse ano no colégio, as professoras estão passando por formações, né? Nessa semana também já iniciamos os acolhimentos às famílias com as reuniões de pais, né? Que é um movimento essencial, e seguimos na próxima semana também, né, Gabi? Isso, na verdade, eu acho que o retorno ele tem que ser afetivo e acolhedor, né? Os estudantes criam um vínculo muito grande com o espaço escolar, e a gente precisa fazer que esse espaço esteja ali, num espaço que eles possam ser e estarem felizes. Então, o nosso papel também é esse, né? Como a Dai comentou, os professores estão em formação já desde a semana passada, preparando todos os espaços, preparando a acolhida deles para que esse retorno seja o melhor possível. Perfeito. Agradeço, então, a presença da Gabriela e da Daiane aqui no estúdio, por compartilharem ali tanto conhecimento conosco e também essas informações que são muito importantes tanto para as famílias quanto para os estudantes para este período de início, né? Um momento de acolhimento e expectativas que o ano de 2025 seja um ano muito produtivo e tranquilo, né? Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade e o convite de estarmos aqui. Muito obrigada. O Bom Dia Entrevistas fica por aqui.